colocar aqui para gravar, tá? Pronto, povo de Deus, já estamos gravando. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite para a hora que o povo for ver essa aula, né? For ver o vídeo, né? Para vocês que estão assistindo aqui ao vivo, é bom dia, né? Ok? Então, vamos lá. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com fontes de extração de informações, gente. Então, é um termo, certo? É um termo muito melindroso. Por quê? A gente tem que ter ciência de onde a gente extrai as informações, certo? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma busca sobre uma informação que ela é confidencial, certo? Eu tenho que saber onde que se dá a entrega dessa informação, onde que ela está disponível. Se eu vou fazer uma busca de uma informação que ela é pública, eu também tenho que saber onde que eu vou buscar essa informação. E se, claro, ela é de uma fonte confiável. Então, hoje aqui a gente vai trabalhar como buscar, onde buscar e se é verídico, certo? Quem nunca ouviu falar da nossa boa e velha fake news, certo? Qual é o principal problema da fake news? Se eu perguntar aqui para Maria Elana, minha querida, qual é o principal problema da fake news? Oi. Bom dia, Maria Elana. Qual é o principal problema da fake news? O que é uma fake news, para começo de história, né? É uma notícia que não é real. E bom dia, professor. É que não é real, né? E aí, tu confia numa fake news? Não. Eu normalmente procuro ver se é verdade a notícia. E tu procura fazer isso como? Olhando a Olhando a Site de fonte. informação. Olhando a fonte, né? Então, por exemplo, se um rapazinho ali que dá notícias no Facebook diz que o presidente Bolsonaro pediu para sair. E essa notícia não saiu no plantão da Globo do Jornal Nacional, então quem é que é a verdade? Entendeu? Onde que a gente encontra a veracidade dessa informação? Então, a gente tem que observar a fonte dessa informação. E esse hoje é um dos grandes problemas das redes sociais e dos nossos meios de comunicação. A veracidade das informações, certo? Isso se dá de uma forma social. Mas a gente também tem que enxergar essa veracidade de informações no meio acadêmico. E é isso que a gente vai ver aqui. Que a gente está trabalhando com a parte acadêmica do negócio, certo? Então, vamos lá. Começar aqui como que se dá, tá? Então, primeiramente, o que são fontes de pesquisa, né? Meu amigo Marcelo de Souza, Caba Bom, do Primeiro Reis, tá por aí? Aqui aonde, homem? Eu só trabalho com áudio, eu já falei. Bora. Oi. Por que não responde no áudio logo? Já eu tenho que ir no chat, ver, voltar. Meu amigo Marcelo, o que são fontes de pesquisa, meu caro? Me ajude aí. Fontes de pesquisa é E o... Como posso explicar? É os meios onde você vai fazer a pesquisa, tipo em um jornal, revista. Eu acho olha que é aí, isso. tá vendo? O homem sabe, rapaz. Show de bola. Fonte de pesquisa são o meio onde você vai buscar as informações do tema que você está pesquisando, certo? Isso. Então vamos lá. Vamos pegar aqui as seguintes definições. Como o próprio nome já diz, é um conjunto de materiais que você utilizará para embasar o seu projeto de pesquisa, ideia ou trabalho final. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa situação. Você está querendo montar um negócio, certo? Você está querendo montar um negócio. O que, que você vai fazer? Você vai pesquisar o mercado. Né? A gente já trabalhou, a gente já viu os vários tipos de pesquisa que se tem.
Mas para se fazer, né, essa pesquisa, eu preciso descobrir de onde é a fonte dessa pesquisa, certo? E no caso, para a gente coletar informações, né, verídicas, verdadeiras, sinceras, reais, a gente precisa ter uma boa fonte de pesquisa e que ela seja confiável, tá? Então, as fontes de pesquisa, elas são diferentes das referências bibliográficas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque as referências, né, elas são apenas aquelas que você, de fato, utilizou na escrita do trabalho. Tá? Então, as referências... Não, o Wikipedia não é nada 100% confiável. O Wikipedia você pode entrar lá, editar, né, e fazer alterações em textos e tudo mais. Mas tem muitas definições que são plausíveis, certo? Mas não é 100% confiável não, tá? Ó, então, as nossas fontes de pesquisa, elas se diferem, certo, das referências, porque as referências você utiliza realmente dentro do texto. Então, você diz o seguinte, ó, segundo fulano de tal, é isso, aquilo, outro, tá? Então, você explica de onde veio, tá ok? Já as fontes de pesquisa, você só vai buscar informações para criar um embasamento na sua cabeça, para você entender sobre o assunto, tá? Então, você pode ler de forma consultiva e perceber que ela não necessariamente pode ser utilizada no seu referencial teórico ou na construção do teu projeto, certo? Então, cuidado, muito cuidado. Referências ruins ou fontes questionáveis enfraquecem a qualidade acadêmica dos seus trabalhos, tá ok? Então, uma vez que o material utilizado pode ser plagiado ou contém conceitos e informações equivocadas que vão prejudicar o seu trabalho final. Então, isso aqui no meio acadêmico é até um tanto quanto comum. As pessoas, elas pegam fontes duvidosas, colocam o texto, e aí o trabalho vai caindo de qualidade, certo? Então, é como se vocês fossem preparar um material para mim, de uma aula, de um seminário, e aí vocês pegassem, fossem lá no Wikipedia, né, como a Aurelice falou, e só copiasse e colasse. Primeira coisa, vem aquele monte de link, vem aquele monte de informação, e você não tem a confiabilidade daquela informação. E se ela for falsa? E se ela estiver errada? Você vai acabar se prejudicando. Então, é muito importante que você tenha muito cuidado com as fontes de pesquisa. E aí a gente chega com esse termo aqui que está em laranja. Vocês conseguem enxergar aí o termozinho laranja? Plagiado, que vem da palavra de plágio, né? Laina, bom dia, minha querida Laina. Você está presente? Laina Gonçalves. Laina? Oi. Bom dia, minha querida. Minha querida, você sabe o que é plágio? Você consegue imaginar o que é plágio? É o que se copia de outra pessoa? Isso. E é crime? É. Do Rio Grande, né? Então, aqui você está se apropriando de um conhecimento de uma pessoa. Porque você está plagiando, copiando e não colocando referência sobre isso. Então, por exemplo, Felipe, quer dizer que eu não posso copiar nada? Pode. Agora, tudo que você copia, você tem que referenciar. Então, por exemplo, se eu pego um parágrafo de um texto que fala sobre radiação, né, lá nas usinas que explodiram, por exemplo, lá nas duas cidades lá, do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Então, o que acontece? Eu vou pegar um texto que um estudioso de lá escreveu. Quando eu pego esse texto, eu tenho que referenciar, eu tenho que dizer, olha, segundo fulano de tal, aí sim você copia, cola o texto, né, copiado. Porque você tem que dizer quem escreveu aquilo, tá? Caso contrário, você vai ser identificado como plágio, tá ok? E aí o seu trabalho vai perder toda a sua validade. E aí, pessoal, a gente já chega com 4 dicas confiáveis, certo? Altamente confiáveis, né? De primeira, de boaças, certo? Para pesquisar, certo? A primeira dica que eu trago para vocês é saibam o que estão buscando. Como assim, Felipe? O saber o que buscar, o que você vai pesquisar, né, pode parecer confuso, né, mas é uma forma bem simples de se fazer isso, que é estabelecendo palavras-chave, certo?
Entendido? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ó, deixa eu responder aqui a Aurelícia. Professor, assim, não sabemos nada sobre o assunto. Aí como vamos fazer um trabalho se não podemos pegar totalmente do site? Tem que pegar a informação da nossa cabeça? Exatamente. O que você vai fazer? Você vai ler e ler sobre e vai montar a sua própria opinião. Então, quando tu lê, tu vai se apropriar daquele conhecimento e vai conseguir dar a tua opinião, certo? Então, o que é a escrita científica? Basicamente é dar a sua opinião sobre determinado assunto. Algumas pessoas já podem ter dado essa opinião, e você lê a opinião delas, concorda ou discorda, ou complementa, né? Ou então, dá a sua própria opinião embasada em cima daquilo, tá ok? Não, pior que não é complicado. É questão de um hábito que poucas pessoas têm, que é o hábito da leitura, certo? Da leitura interpretativa. Porque o que acontece? Daqui mais na frente a gente vai falar sobre leitura dinâmica, que é basicamente a mesma coisa, tá? Quando você faz uma leitura, qual é o real sentido de aprender? É você pegar um texto, você lê aquele texto, você vai lá no espelho e resume tudo aquilo para você mesmo. O hábito de você fazer isso, de você explicar para você mesmo o que você acabou de ler, faz com que você aprenda muito mais. Porque é cientificamente comprovado, quanto mais você ensina, é a forma melhor de se aprender é ensinando, né? Só você ler não é tão bom quanto ensinar. Só você ouvir não é tão bom quanto ensinar. Então, qual é o processo de aprendizagem ideal? É você ler, entender. Se quiser replicar no caderno, replica. Se não, vai lá no espelho e explica aquilo que você acabou de entender, de ler, para você mesmo. Ou então explica para o teu pai, para tua mãe, por mais que às vezes eles não entendam, mas eles vão te ouvir, porque pai e mãe são os melhores ouvintes, certo? Então, pessoal, saber o que você vai estar buscando e procurar palavras-chave, certo? Aí, ó, diz que ensina para o cachorro, né? Pega lá um livro de matemática e começa a explicar. Olha, o pequeno Rex, né? A fração, né? De 1/3, não sei o que, pronto, aí vai embora. É o pequeno Rex começa a latir, você dá uma raçãozinha para ele, mas ele aprende junto contigo. Na verdade, ele não aprendeu nada, né? Você aprendeu mais ainda porque você ensinou para alguém. Seja o cachorro, o espelho, seja sua mãe, seu pai, as galinhas, as vacas, né? Então, cada um tem aí sua forma de tentar ensinar, né? Isso aí vai só te ajudar na tua aprendizagem, tá bom? E essa questão das palavras-chave é muito importante, certo? Por quê? Vamos lá. Se eu pegar o seguinte tema de um projeto, né? Deixa eu só pegar aqui na internet um rapidinho. Ó. Deixa eu só pegar um título de um trabalho para ver se vocês conseguem. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui um artigo científico, ó. Revisão sistemática da eficácia e segurança da cloroquina como tratamento do Covid-19. Se eu pegar, certo, esse título aqui, vou até colocar aqui no chat para vocês, ó. Esse aqui é o título do artigo. Revisão sistemática da eficácia e segurança da cloroquina para o tratamento do Covid-19. Quantas palavras-chave eu consigo direcionar para esse título? Me ajuda aí, Luiz Felipe. Me ajuda aí uma palavra-chave. Cloroquina. Cloroquina é o quê? É um medicamento? É, né? Então poderia ser um medicamento, certo? Com toda certeza, outra palavra-chave seria Covid-19, certo? E com toda certeza, outra palavra-chave seria o tratamento. Então, se você coloca 3 palavras-chave, certo? E aí você pega, por exemplo, medicamento, tratamento, Covid-19, são 3 palavras-chave. Então, ele vai buscar
assuntos e artigos em cima dessas 3 palavras-chave, certo? Quando você pesquisa no Google, que você coloca lá Covid-19, ele vai buscar todo o material acerca dessa palavra-chave, tá ok? Então, é muito importante que quando você for, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma pessoa que fez a minha última atividade, só para a gente ter uma noçãozinha aqui. Janielson. Janielson, está presente? Sim ou não? Acho que não, né? Cadê o Mário Couto? Mário Couto está presente? Bem aqui. Meu amigo, qual foi o tema da tua pesquisa, do teu resumo lá da minha atividade que tu colocaste? Cara, tu acha que eu lembro? Foi comunicação organizacional e comunicação pública, interações, convergências e conflitos. Sim, foi isso aí mesmo. Pronto. Aí o que acontece, meu amigo? Se você fosse tirar aqui palavras-chave para isso, você colocaria quais? Pode repetir aí o tema? Comunicação organizacional e comunicação pública. Pública, comunicações. Ó, eu tô pegando aqui do tema que é o que tá mais curto, certo? Mas essas palavras-chave a gente tem que pegar a partir de um texto, tá ok? Então é muito importante que você faça isso. Pegue palavras-chave, certo? A partir da ideia que você quer pesquisar, tá bom? A próxima dica, valeu, Mário. A próxima dica que a gente tem, ó, filtre as fontes de pesquisa, tá? Então, aqui você vai encontrar inúmeras fontes. O Google te dá muitas fontes, né? Por isso, você deve filtrá-las para entender quais possuem o maior envolvimento, né? Ou a melhor veracidade das informações, certo? Escolha fontes de pesquisas confiáveis, certo? As fontes de pesquisa sempre citam outras fontes, né? O que permite que você faça faça a busca, né, da fonte específica, evitando a utilização, certo? De APUD, tá? Essa aqui é uma forma, certo? De pesquisa mais específica, tá bom? 4. Diversifique suas fontes de pesquisa, né? Então, não pesquisa num lugar só, né? Às vezes, a gente só pesquisa na internet, né? Então, o uso da internet facilita muito. Hoje, todo mundo pesquisa na internet. Mas, a gente tem literaturas, pessoal. A gente tem muito livro que serve de pesquisa. Então, por exemplo, quando a gente estiver vendo a disciplina, por exemplo, de sistemas operacionais, né? Tem um cara que escreveu um livro muito bom, que é o Tannenbaum. Então, ele serve de referência para essa disciplina. Então, nem sempre a pesquisa ela pode ser diretamente na internet. Tá, Felipe, mas eu não tenho como comprar esse livro. Mas você tem como acessar o livro na internet. Tá ok? Então, você pesquisa no livro e não diretamente na internet, tá? Então, tem muita gente que baixa os PDF dos livros para poder fazer as suas pesquisas. E aí, pessoal, a partir dessas 4 dicas aqui bem confiáveis, né? Acho que a gente já consegue imaginar como que se deve dar essa pesquisa, essas fontes de pesquisa. E aí eu vou pegar aqui uma brincadeira, né? Que é essa daqui, ó. Vocês acham que essa notícia aqui é verdadeira? Sim? Cadê a Francilene? Francilane? Francilane? Bom dia. Olha aí, rapaz, uma pessoa no modo Ghost. Oi? Ah, pensava que estava aí no modo Ghost. Ó, essa notícia aqui é fato ou é fake? Fake. Mas parece muito verdade, né? Olha aqui o canal de comunicação, ó, CNN. A CNN é uma das maiores do Brasil. Então, olha aí, olha Maior como do na mundo, né? realidade é
essa pesquisa. Eu alterei ela agora há pouco. Olha aí. A notícia é o seguinte, o auxílio emergencial 2021 começa a ser pago hoje, saiba quem recebe. Aí foi que eu coloquei, ó, parcelas de 1.250 do auxílio emergencial começa a ser pago hoje, saiba quem recebe. Então, tomem muito cuidado nessas notícias, por mais verdadeira que ela pareça, certo? Às vezes pode não ser verdade, tá? Vamos para a próxima. Vou pegar aqui, ó, essa daqui, ó. Olha essa notícia aqui, ó. Cadê você, Maísa? Facebook confirma vazamento de dados de usuários no Brasil. Tô aqui. Esse Maísa Vieira, Alerice de Freitas e querem apoio. Vocês vazaram os dados de vocês, pessoal? Ai, pelo que eu saiba, eu até desativei meu Facebook disso. Que eu Pronto. tava acreditando. Não deu Eu certo. tava acreditando. Aí, ó, Karen disse que foi vítima aí. É aquele aplicativo lá, o tal de Light. Eu até botei ele. Porque ele não fica... Tipo, ele não precisa, né? Colocar muitas informações lá. Ó, então eu vou colocar aqui como na realidade é essa notícia de hoje aqui na CNN também, ó. A notícia é a seguinte, ó, saiba como verificar os seus dados, né? Se estão vazados no conto. Então, pessoal, fraudar uma notícia ou uma informação, né, de uma fonte de pesquisa é muito simples, tá? Então eu posso pegar aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, eu vim aqui em inspecionar, certo? Ele vai me abrir aqui a página justamente de onde está aquela informação, tá? Ó, aqui, ó. E aí, se eu der 2 cliques aqui, eu posso colocar aqui, ó, Facebook lança nova ferramenta de conversão social. Pronto. E aí a notícia já acabou de mudar aqui, ó. Tá vendo, ó? Facebook lança nova ferramenta de conversão social. Então, fraudar uma notícia, ó, observe, mudou porque mudou aqui o formato do site, tá? Mas fraudar a notícia é muito simples. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem procurar, né? Forem procurar informações, certo? É manjado mesmo, Gabriel, mas acontece, né? Muita gente já caiu nessa. Tranquilo? Professor, eu caí tanto que pedi para um vídeo do Você Sabia para eles explicarem disso. Olha aí, rapaz. Deu comentário. Vamos lá. Então, continuando aqui. Dado as 4 dicas, agora a gente vai entender quais são as fontes de pesquisa mais utilizadas. Primeiro, vem os livros, pessoal. Formato físico ou em e-book, né? Que é isso que eu falei, que você baixa o PDF do livro, né? E eles têm garantia da fonte, porque o livro ele passa por editoras. Então, aquele livro ele é revisado e revisado e revisado de novo até ser publicado. Então, os livros são as fontes mais confiáveis, certo? De informações. O pessoal tá tranquilo até aqui? Sim ou não? Beleza. A próxima fonte de pesquisa, certo? São os periódicos. Pessoal, periódicos, né? Se você for puxar para o espanhol, periódico é jornal, tá? Só que aqui no nosso caso, os periódicos são revistas científicas, tá? São revistas científicas, tá? Onde se é postado, né, os trabalhos, né? No caso, a gente tem a Nature, né, que é uma revista científica internacional, certo? Posta trabalhos científicos. Então, são revistas como essa, né, que elencam todos os trabalhos científicos aí. E aí, esses artigos científicos são postados dentro desses periódicos, né? Então, os artigos científicos geralmente integram os periódicos, né? E eles são mais curtinhos. Então, é muito diferente de você pegar um livro de 200 páginas e ler para tirar um resumo, certo?
do que você pegar um artigo científico de 8 páginas e ler para tirar um resumo. Então, o artigo científico ele é um trabalho mais curto, mais específico, certo? E aí eles integram essas revistas científicas, tá? Anais de eventos, né? Anais de eventos, pessoal, é quando, por exemplo, a gente tem uma feira de ciência e todos os trabalhos lá apresentados são publicados em um livro. Esse livro a gente chama de anais, né? Anais de eventos. Então, são documentos que compilam todo o conteúdo gerado, debatido, né? E apresentado em um evento sobre determinada temática, tá ok? Ó, o próximo são legislações, tá? Legislações são leis. Então, qual é o principal livro de legislação do nosso país? Vamos lá, quem que acerta? Esse aqui eu quero ver. Quem que acerta? Qual é o principal livro de legislação do nosso país? Bora, meu povo. A Globo, que é graça. Muito bem, Gabriel. A Constituição, viu? A nossa Constituição, certo? É o nosso principal livro de legislações do país, tá? Então, você poderá encontrar inúmeras leis e códigos que podem fornecer ótimas informações para o seu trabalho, né? Um trabalho que tem embasamento em leis, né? Ele é um trabalho muito bem fundamentado, certo? Então, dependendo do que você for pesquisar, ok? Né? Verifica, né, se tem a possibilidade de você inserir alguma lei, alguma parte de legislação no teu trabalho. Tá? Resenhas. O que é resenhas? Bora, pessoal que está falando aí no chat. O que é resenha? Isso, Gabriel. Muito bem. São pequenos resumos, né? São as chamadas resenhas críticas também, né? Que são resumos a partir de uma posição, tá? Então, resumo de obras estudadas, né? E aí, essas resenhas, por serem resumos, pode ser resumo dos resumos, né? Não se deve colocá-las em bibliografias, tá? E por último, a gente tem aqui a pesquisa do IBGE, né, que oferece boas pesquisas para a coleta de dados, né, em estudos, certo? Por quê? O IBGE, pessoal, é aquele instituto, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele colhe informações do país, quantidade de habitantes, território, PIB, IDH de cada local. Então, ele tem informações muito relevantes, né, sobre geografia e estatística, e dependendo do teu trabalho também, é uma ótima fonte a ser utilizada. Tranquilo, pessoal? Beleza pura, certo? Então, vamos seguindo aqui, ó. As bibliotecas universitárias, pessoal, certo? É o principal local onde você encontra livros, além da internet, né? Com os e-books online, tá? Mas é muito comum, quando você entra na graduação, você realmente utilizar a biblioteca. Tem bibliotecas muito vastas, certo? E de uns tempos para cá, eles têm colocado, têm trabalhado na virtualização dessas bibliotecas, né? E aí, cada vez mais tendo e-books, né, disponíveis para os alunos e tudo mais. Mas existem as pesquisas em meios digitais. E aí precisa de algumas ferramentas. E a principal que eu coloquei como primeiro já foi o Google Acadêmico, certo? O Google Acadêmico, tá, pessoal? Então, além do Google Acadêmico, a gente também tem o Cielo, né, que é uma ferramenta de busca muito importante. O Scopus também. O IE Explorer, né, que é uma plataforma voltada mais para as ciências exatas, para a própria computação, de um modo geral, e principalmente para trabalhos voltados para a rede de computadores. O SERC, né, que é um sistema canadense de pesquisa. Tem o nosso nacionalzinho aqui, né, que é o Periódicos da CAPES, certo? E também a plataforma Sucupira, certo? Então, essa galera aqui você pode buscar, certo? Informações, artigos, textos, tudo sobre a sua pesquisa, tá ok? Aqui tem alguns exemplos, certo? E aí, ó. O Google Acadêmico, né? Eu já coloquei o link para vocês. Quando vocês tiverem acesso aí lá ao PDF, é só clicar aqui no link para ir buscar. Uma fonte de pesquisa onde se pode encontrar vários artigos, monografias, dissertações e teses, bastante utilizado para
fazer buscas de arquivos científicos, revistas e livros. Permite a criação da minha biblioteca, onde você guarda esses artigos num local só seu, certo? E é uma ferramenta indispensável para o processo de revisão de literatura nos processos acadêmicos, tá? Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Na verdade, deixa eu só mostrar logo aqui, aproveitar que ele já está aberto aqui na minha página. Ó. Pronto. Tá aqui o Google Acadêmico, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, essa pesquisa que eu fiz, ó, artigo redes LoRaWAN, certo? Que é um tipo de rede de computadores. Então, aqui ele te dá, certo? Os principais artigos, ó. Então, aqui, ó, ele tem a instituição, observe que é da SBC, tá? Ele te dá aqui, a qualquer momento, desde 2001, certo? Você pode colocar aqui, para abrir esse artigo, ó, ele já vai buscar diretamente no site desse artigo. Agora, qual é a principal situação ou problema, como acho que quem falou foi o Luiz Felipe, que não gosta do Google Acadêmico, se não me engano. Porque alguns sites, realmente, eles não liberam PDF, né? Mas no caso desse aqui, ele libera, ó. É só você clicar aqui em PDF, ó, certo? E já está aqui o trabalho da pessoa na palma das tuas mãos, certo? Obedecendo aqui o modelozinho do LoRaWAN, olha aqui, ó, todo o textozinho, bem bonitinho. E aqui, ó, 14 páginas, você já pode ler e interpretar de acordo aí com a sua pesquisa, tá? Então, o Google Acadêmico, ele mostra, né, os trabalhos e os links desse trabalho, tá? Então, deixa eu pegar esse daqui, ó, que é de outra instituição, tá? Ó, observe como ele já vai me mandar para outro site, certo? Então, aqui vai ter a pesquisa de vocês, né? E aqui também tem um PDF dele, ó, certo? Então, se você clicar aqui, ó, você já consegue ver o PDF, tá? Do trabalho, tá? Felipe, mas não é melhor eu pesquisar isso pelo computador do que pelo celular? Dá certo de todo jeito, pessoal. No celular, vocês têm o Google Chromezinho de vocês aí no celular, dá para fazer o mesmo sistema. Beleza? Então, o Google Acadêmico é esse carinha aqui, muito legal. O próximo que a gente tem é a plataforma Cielo, né? Que ela possui uma variedade de revistas de diferentes países, né? Então, aqui ela já tem uma internacionalização, certo? De livros, artigos, conferências, né? Nesse sentido, o Cielo possui uma série de filtros que agrupa artigos por área do conhecimento, certo? Então, se a gente for ver aqui a plataforma da Cielo, deixei aberta aqui, pronto, tá aqui, ó, certo? Logo mais aqui embaixo, ó, ele já dá, certo? Os periódicos, né? As localizações, certo? No caso aqui tá só da América Latina, tá? Aqui, periódicos. Ó. Vou fazer uma pesquisa avançada, certo? Vou colocar aqui Covid-19. Ele já começa a buscar, né? Então aqui tem Brasil, certo? Tem aqui algumas palavras-chave, ó, ok? Ó, esse aqui está em inglês, ó. A maioria dos artigos, né, de boa qualidade são em inglês, né? Heart and Mortal During COVID-19 Pandemic. E aí você consegue ter acesso a esse artigo bem facilmente, ó. A Cielo também te proporciona isso, tá? Dá para você fazer o download, então é algo bem público, ó. Tá aqui o artigo já todo prontinho nas tuas mãos, ó. Ele te dá até traduzido, ó. Maior mortalidade durante a pandemia de Covid em áreas socialmente vulneráveis em Belo Horizonte. Implicações para a priorização da vacinação. Aqui a pessoa fez esse trabalho aqui, né? O resumo, tudo bem direitinho, abstract. E por aí vai, tá? Então, é basicamente a mesma coisa, certo? Só que esse aqui ele já pega artigos mais internacionais também, beleza? A próxima ferramenta que a gente tem é a Scopus, certo? A Scopus, ela é uma ferramenta de uma editora chamada Elsevier. Essa editora, ela é uma editora muito boa de livros de computação, certo? Então, também tem esse mecanismo de busca, tá? O i3 Explorer, pessoal, esse aqui já é um pouquinho mais complicado, porque você precisa ter uma conta para poder fazer o download dos artigos. Então, por isso eu coloquei ele aqui, mas eu coloquei esse asterisco, né? E aí,
ele é voltado diretamente para computação, para ciências exatas, certo? Então, se você quiser buscar alguns artigos, né, pesquisa mesmo, você pode buscar aqui também. Só que é complicado para fazer o download, né? A Cielo e o Google Acadêmico é mais fácil. Professor, Esse Circ aqui, né, um sistema canadense. Oi, ele é quem pago ou falou? é gratuito para criar a conta? Matheus. Ele tem uma parte gratuita, que você consegue baixar alguns artigos, mas tem alguns artigos que eles são pagos, né? Tem uma galera aí que Como se cobra fosse para poder você exclusivo. baixar artigos científicos, né? Você tem que pagar um valor para poder baixar. Aí, por exemplo, tem algumas universidades que têm uns logins e senhas, né, específicos, e aí você pode baixar. No caso, eu não tenho esse login, certo? Aí, quando eu preciso de algum artigo do I3E, eu peço para o meu orientador do mestrado, e que aí ele pede lá e faz o download e me envia. Mas eu mesmo não posso fazer, entendeu? O Circ é um sistema de busca canadense, né? Diversos periódicos também, da mesma forma. E aí eu queria chegar nesse daqui, certo? Que era o nosso brasileiro, né? Que é o Periódicos da CAPES, certo? Então, aqui a gente busca artigos científicos bem brasileiros, certo? Olha aqui como é que é o nosso portalzinho da CAPES, certo? Aqui, ó, Periódicos da CAPES, tá? E aqui você pode pesquisar o termo de busca, tá? Vou colocar aqui Covid-19. Ele pode pesquisar aqui todos os periódicos que estão, tá? Acho que deu algum problema aqui, né? Um problemazinho aqui de configuração, tá? Mas o periódico da CAPES também dá para pesquisar esses nossos artigos, tá bom? Tem essa plataforma Sucupira também, que é da CAPES, certo? Documentos, artigos, revistas internacionais e nacionais, tá? Então, é mais uma base de informação. Então, pessoal, a gente tem diversos mecanismos de buscar essas informações, esses artigos, esses textos, nos quais a gente pode estar lendo para fundamentar uma informação, certo? E principalmente a gente utiliza o Google Acadêmico, o da CAPES, o Cielo também é muito utilizado, né? Os demais são mais como uma forma de complemento, tá? E aí a gente tem que ter uma percepção sobre essas informações. Então, para perceber rapidamente as informações relacionadas ao objetivo da busca, deve-se praticar leitura dinâmica para extrair os pontos principais do texto. Quando você estuda inglês, pessoal, o que acontece? Você pega um texto em inglês, precisa você saber absolutamente toda a tradução daquele texto para você entender o sentido dele? Sim ou não? O que vocês acham aí? Acredito que vocês não tiveram aula de inglês, né? Então vocês sabem responder isso. Tem que saber a tradução toda para você entender o sentido do texto? Não, né? Não precisa. Então, basta você fazer um scanning, né? Que é uma forma de leitura de texto em inglês. Então, você vai pegando algumas palavras que você sabe a tradução e vai montando o entendimento sobre o texto, tá? Então, na leitura dinâmica aqui do nosso trabalho, o que acontece? Você vai lendo e vai utilizando o nosso bom e velho marca-texto. E vai marcando os pontos principais, certo? Os pontos principais vão te nortear para tu construir o teu resumo, certo? Então, as técnicas de leitura dinâmica, né, é um conjunto de procedimentos para provocar as mudanças de paradigmas em leitura, né? Ou seja, você lê de uma forma mais produtiva. Porque tem gente que lê, chega no final, acaba não entendendo o texto. Então, a leitura dinâmica, em que você vai marcando, pontuando, certo? Tem como propósito afirmar, né, a leitura que você está tendo. Pois o hábito que você tem, né, ele mobiliza e aumenta a concentração. Ou seja, aqueles pontos que você foi marcando te deram um resumo, né? E aí te deram aí um entendimento maior do texto, tu consegue se concentrar e vai no efeito dominó e tu consegue ter uma maior produtividade na leitura. Então, isso é leitura dinâmica.
É ler pontuando e entendendo. Capite? Deu para entender aí, Kevin, meu parceiro, Kevin Barros? Então, estando com o texto em mãos, leia do começo ao fim, sem parar, né? Se for um texto pequeno, claro. Sinta-se livre para variar na velocidade, certo? Dependendo da complexidade e importância de um trecho em particular. Tem muita gente que lê sem entender. A pessoa passa por um parágrafo e não retorna caso ela não entenda. Ela vai-se embora. E aí aquele parágrafo ficou perdido. Então, não cometa o erro ao pensar que lendo dinamicamente você lerá tudo em altíssima velocidade. Não. Você vai ler com produtividade, vai ler marcando pontos, certo? E vai deixando a gordura textual de lado. Se o texto é científico, a velocidade tende a diminuir, já que apresenta informações que não lhe são familiares, certo? Informações novas e que você tem que assimilar de uma forma mais interessante. Beleza? Pessoal, dúvidas até aqui? Então, o que foi que a gente viu hoje? A gente viu, vamos voltar lá para o nosso começo, né? A gente viu aqui o que é, olha aí, a gente viu o que são fontes de pesquisa, certo? A gente entendeu o que é um plágio, ok? A gente viu as nossas 4 dicas, né? De como pesquisar com as palavras-chave, filtrando as fontes de pesquisa, escolhendo as fontes de pesquisa mais confiáveis e diversificando essas fontes de pesquisa, certo? Tá? A gente viu que as fontes de pesquisa mais utilizadas são os livros, os periódicos, certo? Que são revistas científicas, os artigos científicos, que são os textos que ficam dentro dos periódicos, anais de eventos, legislações, né? São livros com leis, tá? Textos com leis, resenhas, que são resumos, pesquisas do IBGE, tá? Olha aí, além disso, a gente também tem as nossas pesquisas digitais com o Google Acadêmico, Cielo, Scopus, I3S, Search, periódicos da CAPES, plataforma Sucupira, certo? E aí a gente viu cada uma. Ficou definido que as buscas mais simples e mais fáceis para vocês é utilizando esses 2 caras aqui, seja o Google Acadêmico ou o Cielo, dependendo da sua complexidade, né? Aqui tem o link de cada um, caso vocês queiram olhar direitinho, certo? E aí a gente também trabalhou com percepção da informação e entendeu como que se deve, né, praticar uma leitura dinâmica, pontuando, marcando, e não somente lendo, passando por cima das informações. Se vocês pegarem tudo isso, pessoal, essas fontes de extração de informações, vocês vão me conseguir produzir o trabalho de vocês, o projeto de pesquisa de vocês tranquilamente, vai ser, ó, show de bola, tá bom? Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida de verdade? Sim ou não? Amém ou misericórdia? Amém, então, né? Todo mundo ficou em silêncio. Então, vamos fechar por aqui a nossa gravação, tá bom? Valeu.